Querido, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 22 e 29, nos ensina: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. O verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Ao lermos o texto de Mateus 12, vemos que Jesus expulsou o demônio de um homem cego e que também o deixava totalmente mudo, sem fala. Evidentemente que após a libertação promovida por Jesus Cristo, a sua família e eles se alegraram muitíssimo com o milagre. Entretanto, vieram de Jerusalém uns escribas, uma espécie de escrivães que serviam às sinagogas, e tentaram confundir o povo, dizendo que Jesus estava possuído por Beelzebu e expelia demônios em nome deste. Evidentemente que Jesus refutou esta acusação. Ele dependia de Deus Pai, não tinha associação com demônios, pelo contrário, veio para desfazer as obras do diabo, do maligno. E foi nessa sua defesa que Jesus usa essa palavra do verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando a sua casa? Evidentemente, queridos, que Jesus não está fazendo uma apologia aqui ao roubo. O valente, neste caso, é o diabo. E Jesus nos dá a receita de como temos que agir com Satanás para que ele solte do cativeiro pessoas que estão presas em suas mãos. Ouvi um testemunho, na verdade assisti, de uma jovem que hoje serve a Jesus Cristo na Nigéria, na África. Ela conta que aos 18 anos, influenciada por amigas, se envolveu com o ocultismo e a prostituição. O diabo lhe deu 3 poderes para serem usados ali naquele terreiro. Primeiro, ela tinha que fazer uma tatuagem nas costas, perto das suas nádegas, de uma borboleta com 2 ramos de lado. E um dos poderes seria com os dedos para chamar o próprio diabo, que chamava o seu guia, né? E outro poder estava em suas pernas para andar de forma que seria irresistível aos homens e que usaria seu corpo para escravizar homens, especialmente homens casados, para o reino do diabo. E isso de fato aconteceu. Ela se envolvia só com homens da alta sociedade, ricos e casados. O objetivo do diabo era escravizar esses homens ricos e usá-los em seus projetos para o seu reino maligno. Os homens, ao terem contato sexual com esta jovem, tinham que ver a tatuagem.
E essa tatuagem tinha poderes de fazer esses homens se apegarem a esta moça, ficando presas a ela e ao diabo. Esses homens casados eram levados pelo maligno a darem ricos presentes a ela, e também tinha que dar ao demônio que o seguia diariamente. Vale dizer que tudo começou pela influência dos amigos e uma tatuagem de uma grande inofensiva borboleta com ramos ao lado. Esta moça, percebendo que já se encontrava escravizada pelas forças do mal e já havia destruído muitos casamentos, procurou ajuda e encontrou uma jovem crente em Cristo Jesus que a levou à sua igreja, e lá ela foi totalmente liberta da possessão demoníaca, do jugo do diabo, e em seguida entregou a sua vida a Jesus Cristo. Hoje pode contar o seu testemunho, aconselhando especialmente os jovens de sua nação. Ela conta que mandou posteriormente tirar aquela tatuagem de uma linda borboleta, mas que foi um projeto do diabo, esta marca no seu corpo para escravizá-la e escravizar também os homens. Agora, ela sabia que seu corpo era templo do Espírito e da glória de Deus habitar. E a Bíblia orienta o cristão a apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, como um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Está lá em Romanos 12, versículo 1. Observe também, queridos, o que está registrado em Levíticos 19, 28, sobre tatuar, fazer tatuagem no corpo. Não deveis fazer tatuagem em vós. Novamente, Levítico 19, 28. Deus deu esta proibição à nação de Israel, e isto separava dos povos vizinhos que marcavam a pele com os nomes ou símbolos dos seus deuses. Observe a leitura de Deuteronômio 14, 1, 2. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem o seu próprio povo. Você, como servo de Jesus Cristo, não deve seguir e nem precisa seguir os padrões deste mundo. Essa moça nigeriana descobriu o que estava por trás das tatuagens, inclusive uma inofensiva borboleta. O homem valente nesta passagem refere-se ao próprio Satanás. Furtar os seus bens significa que devemos tirar as pessoas que vivem sobre a influência, escravizadas no pecado, e livrá-los do fogo eterno. Temos que primeiro manietar, ou seja, amarrar o valente, para depois saquear então a sua casa, ou seja, tirar as almas de seu domínio, de seu reino, e transportá-los ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, como amarrar o valente que é o diabo, se você tem medo dele, ou se muitas vezes dá lugar a ele, xingando, invocando nomes feios, fazendo o que ele agrada? Para amarrá-lo, você precisa da autoridade vinda do Senhor Jesus, e para isso precisa estar com a sua vida no altar. Salomão falou uma verdade sobre o fraco, o frouxo no dia da angústia ou no dia do ataque do inimigo. Então, como vai amarrar o valente? Salomão disse: se te mostrares fracos no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24, 10. Então o diabo é o valente, sua casa é este mundo de trevas. Lá em 1 João 5,19 ensina: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. No Evangelho de João, Satanás é chamado de príncipe deste mundo pelo menos 3 vezes. Observa a leitura de João 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora está expulso o príncipe deste mundo. E no capítulo 14, 30 diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem de mim. E em João 16, 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E porque Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo? É porque ele tem um reino também. Está claro, ele tem o domínio sobre a maioria esmagadora de pessoas no mundo inteiro. Mas, muito mais, são aqueles que servem e vivem para o reino das trevas, para Satanás, do que aqueles que escolheram seguir o Salvador Jesus Cristo. Então, como Satanás tem sua casa imensa, que é o planeta Terra, os seus bens são as pessoas que estão perdidas debaixo do seu poder e autoridade. Ele é príncipe, ele é rei das trevas. E nós, os que cremos e que fomos salvos por Jesus Cristo, não estamos mais sujeitos ao pecado e ao domínio do diabo. Nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 1:13. E por isso que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos adentrar neste império das trevas, mas para libertar as vidas que estão debaixo do domínio do mal. Imagina este mundo, queridos, sem a presença do povo de Deus. Todo servo de Deus deve ter em mente que Deus lhe deu autoridade e poder para amarrar este valente. Não só amarrar, mas para tirar de suas mãos aqueles que estão escravizados pelo pecado. Se você usa o evangelismo, você consegue convencer a pessoa que ela está no caminho mau das trevas. E se você tem uma vida inteiramente consagrada a Deus, sua oração será suficiente para quebrar todo o domínio do inimigo na vida da pessoa que você está ajudando. Quando Jesus afirma em Mateus 16, 18,
que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, ele está falando de cada um crente. Evidentemente, eu estou falando do crente zeloso, fiel, e que vive e busca diariamente a santidade. Não é aquele crente, como diz o adágio já no meio cristão, né? Um pé na igreja e outro pé no mundo. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, ele dá a entender que somos nós, o povo de Deus, que iremos contra as portas do inferno. Aleluias! E a forma como podemos ir contra as portas do inferno, resumidamente, é pregando o evangelho genuíno de Deus e fazendo muitos discípulos vencedores em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém poderá destruir a verdadeira igreja de Jesus. Nem as falsas doutrinas não prevalecerão contra ela, nem as perseguições prevalecerão contra ela, nem as injúrias prevalecerão contra ela, nem a politicagem prevalecerá contra ela, nem os falsos pastores e falsos crentes não prevalecerão contra ela. Vírus nenhum prevalecerá contra a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Exaltado seja o nosso Deus, o Senhor da igreja. Diz a Bíblia, as portas do inferno. Jesus está nos afirmando claramente que a sua igreja não ficará coada timidamente ou covardemente atrás de muros e portas enquanto o inferno lhe ataca. Pelo contrário, a igreja de Jesus, no poder e na unção do Espírito Santo, aleluia, é que parte para atacar as portas do inferno, encurralando e libertando os cativos do diabo. Então, como igreja viva de Cristo, temos que amarrar o valente que é Satanás com as cordas espirituais de Deus, promovendo libertação aos cativos. Observe as palavras do apóstolo Paulo para nós, a igreja de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. 2 Timóteo 2, versículo 4. A nossa estratégia começa nos lugares celestiais. Em Efésios 2, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo declara: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, estamos assentados em Cristo Jesus. Como consequência deste grande amor de Deus, somos colocados aqui na terra como autoridades, embaixadores de Cristo, para que os perdidos sejam reconciliados com Deus. Em 2 Coríntios 5, 19 ao 20, lemos: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto,
somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Amém? Oremos. Amantíssimo e glorioso Pai, a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus, sob o poder do Espírito Santo do Senhor, amarramos o valente, temos vitória sobre as hostes de Satanás, porque Jesus Cristo nos libertou, e se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres, diz a tua palavra. Obrigado pela vitória diária, obrigado porque nós estamos, Deus amado, debaixo das tuas mãos, dos teus olhos continuamente, e o Senhor nos alcança com benevolência, com graça e com seu amor leal. Abençoa os lares que nos recebem, ó Deus, neste dia, que a tua graça libertadora traga cura, traga salvação para estas pessoas, e que elas venham ter este privilégio que hoje eu tenho e que milhões neste mundo têm, de pertencerem à família de Jesus Cristo e estarem na aliança em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tua palavra. Como diz o salmista, ela é a toda prova, é luz para os nossos caminhos. Tua palavra nos aponta o caminho sobre modo excelente, o caminho da bênção e da vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Um abraço. E que o Senhor nos conceda outra oportunidade como esta. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, pois eu te escolhi.
que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk into darkness, but will walk to the light of life.
Amém.